paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Neste vídeo eu vou estar trazendo aqui um estudo a respeito da expressão bíblica Oriente, Ocidente, Norte e Sul. O que essa expressão significa, né? Sempre que ela aparece na Bíblia, ela está atrelada ao fato de que Deus haveria de dispersar o povo dele, Israel, por todas as nações da terra. Então, aqui, como vocês vão poder estar vendo, estão os slides, né, e os textos que vão ser utilizados ali para mim poder fazer a leitura. Ao longo das leituras, eu também vou fazer as reflexões devidas ali a cada texto. E é importante primeiro, antes de você assistir o vídeo, você compreender, mesmo que de forma bem básica, o plano de restauração das duas casas de Israel, que foi prometida por Deus por intermédio dos profetas Ezequiel, Oséias, e a história da restauração das duas casas de Israel, ela abrange desde o Gênesis e ela chega até o Apocalipse. Então você precisa conhecer esses mistérios de Deus, beleza? O vídeo eu vou fazer muitas leituras, mas como os slides vão estar aparecendo, se os irmãos puderem acompanhar, seria uma bênção. Aqueles que não puderem acompanhar, só de eu fazer a leitura, eu acredito que já é o suficiente, beleza? Então eu vou começar com o primeiro texto e como vocês podem perceber, sempre que estiver falando da expressão bíblica Ocidente, Oriente, Norte e Sul, sempre está se referindo a dispersão de Israel em todas as nações. E, curiosamente, a gente vai notar que Jesus, o Senhor Jesus, ele indicou com muita clareza essa expressão lá nos evangelhos, e quando ele se refere a isso, ele está se referindo aos gentios, que haveriam de crer e haveriam de fazer parte do Israel espiritual de Deus. Então eu vou fazer a leitura aqui e os irmãos vão poder ir acompanhando, ok? No primeiro texto, Deus vai falar assim, que é em Gênesis 28. É a primeira vez que eu encontrei ali que Deus faz essa promessa de Israel se espalhar, né, por toda a terra e atrela isso à expressão bíblica Ocidente, Oriente, Norte e Sul, como eu já falei. Deus vai falar assim, perto dele estava o Senhor e lhe disse, né, agora que Deus vai falar, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa expressão que está sendo usada ali de abençoar todas as famílias da terra, isso foi interpretado pelo apóstolo Paulo como um anúncio ao evangelho que seria difundido aos gentios, né? Isso está escrito lá em Gálatas, capítulo 3. Então, ele entendeu isso em Gálatas e ele escreveu isso. Agora, eu estou mostrando no vídeo que a expressão Ocidente, Oriente, Norte e Sul também está atrelada à ideia dos 4 pontos cardeais, né? Essa expressão que eu encontrei para falar, né? Ou seja, se referindo, sempre que se falar dessas 4 expressões, está se referindo a toda a terra, né? Então, todos os gentios, né? Então é uma promessa de Deus para a nossa compreensão. Agora eu vou continuar, vai falar assim, lá no Salmo 65, do versículo 1 em diante. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Então, voltando àqueles entendimento, né, de todos os homens, está falando de todos os judeus, todos os gentios, toda a humanidade, né? No verso 3 continua: por causa de suas iniquidades se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios.
ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Novamente, usando a expressão todos os confins da terra, então toda a terra e os mares longínquos, ou seja, está falando ali da humanidade, não está falando de judeus, digamos assim, né? De israelitas na carne, né? E continua, que tu, por tua força consolidas os montes, cingidos de poder, que aplacas o rugir dos mares e o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente, do Ocidente, tu os fazes exultar em júbilo. Então, olha que interessante, a expressão Oriente e Ocidente, ela está aparecendo num contexto que está falando a respeito de gentios, né? Deus está falando que, olha, os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Quem são esses que habitam nos confins da terra e temem os sinais de Deus, né? Afinal de contas, isso não aconteceu no tempo passado, porque os sinais de Deus, ainda que toda a criação de Deus ela recebe sinais, né? A ira de Deus se revela dos céus, então isso é sobre toda a humanidade, né? Mas os sinais de Deus estavam relacionados aos poderes que Deus deu aos profetas que realizava no território de Israel. Então, não ficava acontecendo milagres em todos os países, né? Aquilo acontecia por intermédio dos profetas que pregavam ali tanto em Israel como em nações gentias ao redor daquele povo, né? Então, quando fala que os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, Deus está se referindo não àquele tempo, Ele está se referindo ao nosso tempo, o tempo onde o Evangelho haveria de ser difuso, né, para todas as nações. E aí fala, os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar em júbilo. Ou seja, pessoas que estariam tanto no Oriente como no Ocidente da Terra, eles iriam ouvir as palavras de Deus, Deus iria fazer sinais para eles e eles iriam acreditar em Deus, né? E esse é o Israel de Deus. Então, esse é o Salmo 65. Agora, continuando, eu vou falar do Salmo 107, que vai falar assim a partir do verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor. Os remidos do Senhor é sempre o povo dele. Os que ele resgatou da mão do inimigo, que está se referindo evidentemente ao diabo, né? Ainda que tem o anticristo, tem muitos inimigos, eles se levantaram contra Deus, mas atrás de todos eles estava o diabo. No verso 3, e congregou de entre as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Então, o povo de Deus estaria disperso entre o Ocidente, o Oriente, o Norte e o mar, então por todos os cantos da terra, como Deus prometeu para Jacó. E não é uma coincidência lá em Gênesis falar do Oriente, Ocidente, Norte e Sul, e no Salmo 107 Deus está falando isso, mas ele não tem nenhuma relação com Jacó, né? Esse Oriente, Ocidente, Norte e o mar é uma outra expressão, e aquilo que está em Gênesis 28 está falando para Jacó. Não existe isso. Deus está falando para o mesmo tipo de pessoa. A promessa de Jacó está sendo repetida aqui. Só que aqui já está falando do Israel espiritual, porque vai falar lá. Andaram por caminhos errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Lembra até Abraão. Famintos e sedentos, desfalecia-se neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. E tudo isso também está falando em Hebreus. Então, aqui termina o Salmo 107, até onde eu queria falar, né? Mostrando que Deus, ele haveria de ouvir na angústia do Israel de Deus, que está disperso por todas as terras,
que foi disperso para o Oriente, Ocidente, Norte e Sul, por intermédio do Evangelho. Tem o plano das duas casas de Israel, você precisa conhecer ele. Mas, se você entender que é através do Evangelho, você já entendeu boa parte do que eu estou dizendo. Em Isaías 49, Deus vai falar assim: diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e repartirdes as herdades assoladas. Esse texto aqui de Isaías 49 está se referindo ao Messias. E eu também vou mostrar que, num determinado momento ali, vai se referir aos gentios, né? Então, esse mediador entre o povo e Deus é Cristo. Para restaurares a terra, que está falando ali de coisa relacionada ao jubileu também. No versículo 9 vai continuar: para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Então está falando ali também do jubileu. Aí eu já vou pular para o versículo 12. No versículo 12 vai falar o seguinte: eis que estes irão de longe. Então estes está falando ali dos presos. Olha lá, no versículo 9 falou: e para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Então Cristo, ele iria vir para ser o mediador da aliança do povo com Deus e para restaurar a terra, para falar para aqueles que estavam presos, para os oprimidos do diabo, para eles aparecerem, né? Então iria libertar eles, né? Levar o cativeiro cativo. E aí vai falar: eis que estes, ou seja, os que estavam presos, eles vão vir de longe, né? Eis que aqueles do norte e do ocidente, aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, vós montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Então, o que Isaías está dizendo, né? Quando a gente conseguisse somar tudo que está na Torá, na lei, nos 5 livros primeiros ali da Bíblia, escritos por Moisés, e a gente somasse com tudo que está nos profetas, a gente iria ver que Deus chamou a Israel, Israel pecava contra o Senhor, Deus dispersa Israel em todas as nações e faz eles estar nesse estado aqui, de presos, né? Nas trevas. E aí, quando o evangelho viesse, iria ser para libertar o Israel de Deus, mas não iria ter absolutamente nada a ver com a descendência biológica de Abraão. Está falando do Israel espiritual, como disse João Batista. Deus tem poder para transformar essas pedras em filhos de Abraão, né? Então não se gloriem vocês, fariseus, por ter o sangue de Abraão. Isso não indica nada. Indica que se você, porque Deus tem poder para transformar essas pedras em filhos de Abraão. E de fato, Deus ele conta como filho de Abraão apenas Isaac. Ismael, os filhos de Quetura, eles eram também filhos de Abraão, mas eles não foram contabilizados como tal, porque Deus queria mostrar para a gente que o que importava não era o sangue biológico. Deus estava se importando ali com a promessa, e no nosso tempo é a promessa do Evangelho, da ressurreição. Então é a promessa de Deus que importa, entende? Então, lógico que o objetivo do vídeo não é explicar isso, mas eu aproveitei para falar um pouquinho. E em Isaías 49, Deus está falando que eles iriam vir do norte e do ocidente, porque Deus dispersou Israel por todas as nações. E aí eles se tornaram gentios, né? Não estou me referindo aos judeus. Os judeus não se tornaram gentios, não a maioria. Mas Efraim se tornou gentios, né? E aí quando Deus chama os gentios, é contabilizado como que ele está chamando Efraim espiritual, né? Em Isaías 43, do versículo 1 ao 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então Deus está falando para Jacó. Quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. No verso 5. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Esse texto, inclusive, foi citado lá em Coríntios, né? Todas as nações congreguem-se, povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Só dando uma leve explicada. Deus, ele está falando para Jacó, falando que se ele passar pelo fogo, o fogo não vai queimar ele. E se ele passar pela água, as águas não vão afogá-lo. E Deus haveria de trazer de todas as terras do Oriente, Ocidente, Norte e Sul, todo o povo de Israel. Só que esse povo de Israel não está se referindo a alguém que fosse descendente biológico de Abraão. Deus está se referindo ao Israel espiritual de Deus, aqueles que haveriam de crer no Evangelho de Jesus Cristo, que inclusive veio da tribo de Judá, filho de Davi. Todo aquele que cresce no Evangelho haveria de fazer parte do Israel de Deus, haveria de fazer parte da casa de Efraim. Então, porque foi prometido para Efraim que ele seria uma multidão de nações. No verso 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, Jacó são as testemunhas de Deus, que a gente sabe que Jacó se dividiu em dois reinos, né? Judá e Efraim, que está se referindo a judeus e gentios. Isso repete lá em Apocalipse 11, quando Deus fala das duas testemunhas dele, né? Apesar que tem pessoas que não sabem que Deus tem duas testemunhas desde os tempos de Isaías, né? Mas ok. Agora eu vou fazer uma leitura aqui daquilo que Jesus entendeu quando ele leu todos esses textos que estão dispersos por todos os profetas. Ele conseguiu juntar tudo isso e ele repetiu isso em Mateus. Só que ele vai falar aqui de uma forma muito mais clara de entender, porque primeiro, ele vai mostrar que essa expressão Ocidente, Oriente, Norte e Sul designa os gentios, né? Eu vou fazer a leitura e vocês vão conseguir entender. Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Então o centurião, ele tinha um servo que ele estava morrendo, né? E aí Jesus fala: eu irei curá-lo. E o centurião responde: não sou digno de que entres em minha casa. Manda com uma única palavra e ele vai ser curado. Porque aparecem outras passagens onde Jesus cura, que Jesus é chamado, aí ele vai lá, põe a mão, ora, para haver a cura. Só que o centurião, olha onde que ele pensou: não é nem necessário que o Senhor venha até minha casa, faça oração. Ele sabia que bastava Jesus mandar e a pessoa já haveria de ser curada, né? E isso foi atribuído como um ato de justiça, de fé por parte do centurião ali, né? Aí vai falando no versículo 9: Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
Então, primeiramente, Jesus disse que nem em Israel ele achou fé como esta, porque o centurião ali, ele era um gentio. E quando fala que, digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão a mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, o Oriente e o Ocidente está se referindo aos gentios, porque a mesa de Abraão, Isaque e Jacó está se referindo não aos judeus necessariamente, né? Porque Judá vai proceder de Jacó, né? Mas está se referindo de uma forma ali onde ele está falando sim dos israelitas, não tem como fugir do texto, né? E aí fala também, ao passo que os filhos do reino, aqueles que haveriam nascido de forma biológica de Abraão, serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, os filhos do reino são os judeus, não tem como fugir disso também. E falando que eles haveriam de ser lançados fora, nas trevas. Por quê? Porque o que importava era se comportar como um descendente de Abraão espiritual, andando nas pisadas que o pai Abraão teve, e não simplesmente ter o sangue biológico correndo na veia, onde eu sou descendente de Abraão, né? Isso não iria aproveitar nada para aquelas pessoas, né? Ou seja, o Oriente e o Ocidente aqui está sendo um contraste com os judeus, ou seja, Oriente e Ocidente significa gentios. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, ou seja, de todas as terras do mundo, né? Então, e essa expressão que Jesus está usando é porque ele aprendeu isso lendo Gênesis 48, quando Deus prometeu que Jacó haveria de se espalhar por todas as nações da terra. O Senhor Jesus aprendeu isso pelos Salmos que eu fiz a leitura, por Isaías. Em Lucas vai falar assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Então ali já está se referindo a todos os povos de todos os lugares do mundo que haveriam de tomar lugares à mesa do reino de Deus e ceiar com Abraão, Isaque e Jacó, que está sendo uma tipificação ali dos judeus, dos israelitas biológicos. O Ocidente, Oriente, Norte e Sul indica que os gentios, né? E aí quando a gente aplica isso ao que está escrito lá em Gênesis 28, nos Salmos, nos Profetas, a gente vê que realmente está prometendo que a casa de Israel haveria de se dispersar nas nações e eles haveriam de se tornar gentios, e através dessa mistura, né, todos os gentios que crescem em Deus, eles haveriam de fazer parte da casa de Israel espiritual, porque esse é o plano de Deus, para poder abrir uma porta para a salvação dos gentios. Eu acredito que isso está muito claro. Qualquer pessoa que tiver dúvidas sobre o assunto, achar que isso tem alguma incoerência, primeiro ela precisa meditar nos textos que eu fiz a leitura, e em segundo lugar ela tem que mandar aí nos comentários aí, fazendo a pergunta dela, o que está de errado na interpretação dos textos, né? Porque você precisa conhecer as duas casas de Israel para você compreender o que eu estou falando. Mas é um texto assim, é uma ligação muito direta com o que está escrito lá no Antigo Testamento, e isso que Jesus está falando. A expressão Oriente, Ocidente, Norte e Sul, ela sempre se refere aos gentios, né? Porque está se falando ali de todas as terras pelas quais pessoas haveriam de crer em Deus por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo, e eles iriam tomar lugares na mesa do reino de Deus, né? Enquanto que os filhos do reino, que está se referindo aos israelitas biológicos, haveriam de ser lançados fora, porque eles não haveriam de ter a fé que Deus exigiu deles, né? Enquanto que outras pessoas no fim do mundo, digamos, nos confins da terra, né, usando essa expressão bíblica, elas haveriam de ouvir o Evangelho, haveriam de praticar em obras, e elas haveriam de ser dignas de serem salvas, beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Muito obrigado por acompanhar. Deus abençoe.